Estamos ao vivo aqui na nossa série de lives no Instagram e no Facebook. Voltamos a gravar nossas lives de estudos, nossas lives de conhecimento. Essa semana a gente está começando uma série sobre psicanálise, para falar um pouco sobre a mente humana, sobre como funcionam certos mecanismos. E nessa série eu decidi adotar um método diferente. Um método para gravar tanto na parte da manhã, às 5h57, e também às 11 horas na parte da noite, para poder alcançar o maior número possível de pessoas. E a gente também vai estar com todo o conteúdo, assim como foi feito na experiência da última live, um conteúdo todo semeado na página da nossa Escola de Sabedoria, uma plataforma de ensino online, uma verdadeira faculdade virtual para você poder estar aprendendo tudo. E vou deixar tudo disponível para você da maneira mais acessível possível, para que todo mundo consiga acessar de maneira muito rápida e clara, né? Então, desde já, vamos começar a nossa live. A princípio, eu quero fazer com você um exercício bem simples. É um exercício tanto científico como espiritual. E sempre entenda isso, a ciência ela jamais anula a fé, e a fé jamais anulará a ciência. As duas andam lado a lado. A gente precisa derrubar essa crença de pensamento dualista, de que um polo não se envolve com o outro, a água não se envolve com o óleo. Tira essa coisa da tua cabeça, porque isso foi uma crença que colocaram na tua mente para fazer com que você não aproveite dos mecanismos que a própria ciência pode desenvolver ao nosso favor. Desde já, feche seus olhos e fala essas seguintes palavras comigo. Eu sou um vencedor. Pode fechar os olhos e falar bem relaxadamente. Eu sou um vencedor. E as palavras que forem semeadas na minha mente pela palavra de Deus vão frutificar. Repita, as palavras que foram semeadas por Deus em minha mente, elas vão frutificar. As adversidades que eu vou enfrentar no dia de hoje não vão me parar. Os problemas que eu enfrentar no dia de hoje não vão me paralisar. Eu vou derrubar todos os gigantes. Repita, eu não vou me render às dificuldades do dia. Eu vou vencer todos os problemas. Eu vou matar todos os gigantes. Quando você faz isso, meu querido, você está primeiramente emitindo um decreto profético na região espiritual de que o seu futuro será de vitória. Você está construindo uma realidade de ambientes favoráveis a você, porque Salomão mesmo fala, na ponta da língua existe o poder para o bem e para o mal. O próprio Jesus Cristo ensinou que as palavras do ser humano alinhadas com a fé, elas têm o poder de construir novas realidades, tanto de mover uma montanha física para o mar, como destruir certos principados que estão tentando te atacar no mundo espiritual. E isso também é uma codificação neurolinguística, onde você emite uma programação, você instala, quando você faz isso, você está instalando uma nova programação na sua mente para que faça com que você funcione de maneira muito mais efetiva, porque aquilo que a sua mente escolhe acreditar, você realiza com muito mais facilidade. Então já pega essa chave desde já, todas as lives pela manhã e até mesmo à noite eu vou estar ensinando esse exercício de neurolinguística e também de uma proclamação, uma profecia que você faz sobre a tua vida, para você construir realidades tanto espirituais como mentais. Você instala um programa na tua mente. E todo programa que está instalado na tua mente, ele se materializa em comportamentos. Por isso que fica muito mais fácil para você viver de maneira prática e alinhada com aquilo que você sonha e acredita. Então, desde já, vamos começar a nossa live de hoje. Eu quero falar sobre Eros e Thanatos. Uma parte da psicanálise muito importante, por sinal, que retrata sobre as pulsões de vida e as pulsões de morte.
E antes de falar sobre as pulsões de vida, as pulsões de morte, eu quero falar sobre emoções. O primeiro ponto de hoje que eu quero abordar contigo nesta série é sobre emoções. Porque se você compreender o que são emoções, você vai conseguir identificar quais são as pulsões de vida e de morte na sua vida. Primeiramente, emoções é uma palavra que tem a sua etimologia, ou seja, a sua origem veio do latim de emovere. A palavra emovere no latim, cujo significado é em movimento. Vou repetir, a palavra emoção, ela vem do latim. Ela tem o seu significado etimológico, que é descobrir a origem da construção daquela palavra do latim, que é emovere, movere, que significa em movimento. Dentro disso, você descobre mais ou menos o sentido da palavra emoção, você já começa a ter uma certa noção do que a pulsão faz com a gente. É isso mesmo, ela simplesmente nos movimenta. As pulsões são descargas emocionais que a nossa mente emite por todo o nosso corpo para nos movimentar. É como se fosse a gasolina e a pulsão de energia que o motor do carro faz com que ele se movimente. O carro, você pode colocar o combustível, mas ele precisa de uma descarga enérgica, que até mesmo vem a partir da bateria e do choque que o motor faz com a combustão da queima da gasolina. E isso faz com que o carro se movimente. A mesma coisa com o ser humano. O ser humano ele ingere combustíveis através da alimentação de nutrientes, mas só que ele precisa de um comando vindo da mente, da combustão da mente, quando ela explode e emite a descarga de emoções, a descarga pulsional de vida ou de morte, que são as descargas através das emoções. Às vezes você a vida inteira falou sobre emoção, escutou sobre emoção, mas não tinha esse conceito sólido, pré-definido pela ciência, até mesmo pela própria palavra. E as emoções, elas possuem esse simples propósito: movimentar a máquina humana. Elas possuem o propósito de te movimentar. Toda vez que você sente uma emoção, ela vai te conduzir na direção de algo. Ela vai te movimentar em buscar algo, seja para o bem ou seja para o mal. Esse é o propósito das emoções. E dentro disso eu começo a explicar o que são as pulsões de Eros e as pulsões de Thanatos. São pulsões emocionais, mas o próprio nome delas meio que aponta o seu sentido. A pulsão de Eros, que é a pulsão de vida considerada pela psicanálise, ela tem o seu nome originado da palavra erótico, que significa estimulante de prazer. Repito, a palavra eros, ela possui o seu sentido, o seu significado etimológico, ou seja, a origem da construção dessa palavra vem de erótico, que é estimulante do prazer. Então, se a pulsão de vida ela é algo que estimula o prazer, logo a gente começa a associar o prazer apenas com a relação sexual. Esse é o equívoco de muitas pessoas que vão estudar psicanálise, que pensam que a sexualidade é a tópica totalmente abrangente da psicanálise, mas não é. A sexualidade ela é muito importante no estudo da mente humana, mas só que quando se trata de prazer, a mente ela consegue canalizar uma infinitude de nuances, infinitude de, podemos dizer, de metas que são prazerosas. E para explicar sobre essa questão de prazer, porque, como eu falei, a pulsão de Eros, que é a pulsão de vida, ela trabalha nos estímulos de prazer da mente humana. Aquilo que estimula prazer para o seu corpo. E pensa comigo bem rápido. O que estimula prazer na tua vida? É somente sexo? Seja sincero. Somente o sexo estimula prazer para você? Somente o ato de se relacionar sexualmente com uma outra pessoa vai estimular prazer na tua vida? Ou será que não existem coisas bem minimalistas ou então até mesmo bem maximizadas, bem maiores do que o sexo ou bem menores do que o sexo que estimulam prazer para você? E quando a gente entra nessa investigação, quando a gente realiza esse questionamento, a gente descobre que atos bem pequenos como
o defecar, o ato de ir no banheiro e fazer as suas necessidades fisiológicas, desperta um prazer surreal. Faz uma pesquisa com algumas pessoas e até mesmo para si mesmo, se você não se sente prazeroso depois que você realiza com sucesso as suas necessidades fisiológicas no banheiro. Você se sente prazeroso, você se sente aliviado. E aquilo ali é uma descarga funcional de Eros. Um estímulo de prazer é liberado em você. Prazeres como comer uma comida extremamente saborosa. Quando você acaba de saborear uma bela comida, uma comida que podemos dizer, né, que provoca certas reações emocionais, essas reações emocionais são a descarga funcional de Eros. Isso é Eros. O que estimula você a comer essa comida é Eros te movimentando, é a pulsão de vida. O que estimula você a ir no banheiro com uma ânsia, não somente pelo pela objetivo de se aliviar fisiologicamente, porque tem dois sentidos o que te movimenta. Primeiro, a descarga de produtos que estão inutilizados no seu organismo e seu corpo tem que expurgá-los, e também o prazer, porque eu mesmo, na minha infância, eu tive uma certa dificuldade digestiva, né? E eu tomei um certo trauma de defecar. E isso meio que traumatizou. Então, quando eu associava a palavra ir ao banheiro, fazer as minhas necessidades fisiológicas, com algum estímulo de, podemos dizer, de prazer ou de morte, no caso que é a próxima tópica que a gente vai abordar, eu sempre relacionava não com prazer, mas com algo doloroso, com uma pulsão de morte, que é a pulsão de Thanatos. E isso me reprimia. Então, eu não conseguia ir no banheiro, porque quando eu associava banheiro com alguma emoção, a emoção sempre que era carregada e despertada era emoções negativas, e isso me travava, isso me impedia de movimentar em direção ao banheiro. E isso é muito louco, porque o mesmo estímulo de prazer para uma pessoa pode ser um estímulo de dor para outra. Por isso que a gente precisa ter uma certa misericórdia. Até mesmo quando a gente obriga determinadas pessoas a realizarem atos que são comuns para a gente, para outros pode ser um estímulo de dor. Para você pode ser prazer, mas para outras pessoas pode ser dor. Conheço algumas pessoas nessa longa jornada de mentor na vida de algumas pessoas, e eu descobri que existem pessoas que até mesmo no ato sexual eles sentem dor por fato de terem sido abusados no passado, e quando vão realizar o ato no presente atual, eles associam aquela carga emocional do passado, do ato traumático, e faz com que a pulsão de morte flua através deles, ou seja, emoções de dor, emoções de tristeza, emoções negativas são ativadas, fazem com que eles se distanciem. E, ao mesmo tempo, existem pessoas que estimulam o prazer, ou seja, quando vê a possibilidade da realização do ato sexual, estimula-se o prazer de querer conquistar. E tudo que você sente prazer, você quer conquistar. Por quê? Eu vou explicar um pouco sobre isso. Um pouco da valência emocional. O que é valência emocional? É a métrica de avaliação daquilo que te aproxima ou distancia. Você pode observar, quando você começar a observar como que você reage após sentir essas emoções, você vai observar um simples comportamento. Emoções negativas nos distanciam. Emoções positivas, elas nos aproximam. Como assim, Pedro? Se você sente prazer por comer uma comida, você vai querer estar mais próximo dela, você vai querer saborear aquela comida de tudo que é jeito o mais rápido possível. Agora, se você não sente prazer naquela comida, se aquela comida desperta emoções como angústia, nojo, principalmente o nojo, você vai ter o comportamento de se distanciar. Porque, repito, emoções positivas nos atraem, emoções negativas nos afastam. Isso é a valência emocional. E dentro disso você começa a conhecer um pouco das pulsões, o que elas fazem no comportamento de aproximar e distanciar. E para explicar
botar um ponto final agora na tópica de pulsão de vida. A pulsão de vida ela é alimentada por alguns neurotransmissores. Essa pulsão enérgica, ela é enérgica não no sentido místico da palavra, mas no sentido físico mesmo, porque quando a nossa mente identifica algo prazeroso, ela libera uma descarga de neurotransmissores e hormônios que são chamados de quarteto da felicidade. Eles são responsáveis, esse quarteto, são responsáveis por estimular o prazer e a felicidade em nosso organismo. São eles: dopamina, ocitocina, endorfina calma aí, fugiu um da cabeça. Dopamina, dopamina, serotonina, endorfina e ocitocina. Esses são os quartetos da felicidade. E cada um deles é responsável por estimular um tipo de prazer, seja através da sensação de importância para você ser importante para alguém, o reconhecimento de pessoas que você ama do seu meio social, como amigos, familiares, até mesmo o reconhecimento profissional. Tem a questão de você, o prazer de conquistar suas metas, seus sonhos, que são quando você realiza desde conquistas bem pequenininhas, como acordar no horário programado para ir para o trabalho, até mesmo para estudar, como conquistar uma carteira, um curso. Tudo que envolve a cumprimento de metas estimula prazer na nossa vida e descarga, libera essa descarga de uma onda de neurotransmissores, são essa questão dessa pulsão de vida, e isso faz com que a gente continue buscando mais e mais daquilo. Porque, meus queridos, eu torno a dizer, uma vez que você saboreia do prazer, você vai sempre querer mais dele. Uma vez que você descobre que cumprir metas é prazeroso, a sua mente identifica aquilo como algo benéfico, e o que ela faz? Ela vai tentar te aproximar daquilo. Uma vez que a tua mente identifica algo como prazeroso, ela vai tentar te aproximar daquilo. Então o que ela faz? Ela libera essa pulsão de vida para que você busque cada vez mais esses estímulos de prazer. Porque, como eu disse, a palavra pulsão de vida, ela vem da origem eros, que significa erótico, cujo a tradução é estimulante de prazer. Ou seja, a sua mente vai buscar esses estímulos de prazer, aquilo que a gente chama na psicologia de gatilhos mentais. Se você pode ver tanto no Stories como no feed, eu acho que no feed está salvo ainda, procura aí no feed, tanto no Instagram como no Facebook, algo chamado gatilho mental, um vídeo que eu postei. E os gatilhos mentais são informações externas que ativam certas crenças ou programas mentais em nossa mente. E quando essas crenças e esses programas mentais são ativados, elas liberam essa onda de pulsão de vida ou de pulsão de morte. Quando sua mente identifica algo prazeroso, algum gatilho mental sobre pulsão de vida ativado, você sente essa onda de felicidade, essa onda de prazer, seja na relação sexual, seja na relação profissional, na relação social entre amigos, ou na relação até mesmo de importância consigo mesmo. Eu vou falar aqui de maneira bem breve o propósito de cada neurotransmissor e hormônio desse quarteto. A dopamina, ela é um neurotransmissor responsável pelo cumprimento de metas, a beneficação quando você cumpre metas. Quando você cumpriu as metas, a sua mente ativa esse gatilho da dopamina, que é um estímulo de prazer, ou seja, uma pulsão de vida, e dentro disso você começa a sentir prazer por cumprir metas. É muito gratificante quando você coloca um objetivo, estabelece uma meta, vislumbra um sonho, corre atrás dele e você conquista. Isso é muito bom. E isso, quando você realiza, a sua mente identifica aquilo como um gatilho mental da dopamina, e a dopamina é destravada no teu corpo e você sente uma sensação muito prazerosa. Aí o que a tua mente faz? Aquilo é prazeroso. Vamos buscar estar próximo disso, porque isso é benéfico para o organismo humano. Aí, dentro disso, nós temos a serotonina. A serotonina é um hormônio de importância social.
O gatilho mental que ativa o prazer da serotonina é a importância social. É quando você é importante para os seus familiares, para os seus amigos, para sua namorada, para sua noiva, esposa, para o seu marido, para o seu namorado, para todas as pessoas que você considera importante. Até mesmo hoje em dia, nessa cultura de mídia digital, para os influenciadores, quando você recebe um like do seu influenciador digital favorito, quando você recebe um comentário, quando aquela pessoa que você admira tanto nas redes sociais, ela começa a te seguir, quando ela te manda uma mensagem, você se sente prazeroso. Eu mesmo, já aconteceu isso comigo, um grande mentor que eu tenho na vida, um homem, assim, referência na minha área de atuação como palestrante, até mesmo como pastor, me mandou uma mensagem no direct, um áudio, cara. Eu fiquei, assim, louco. Falei, pô, velho, que doideira. Foi uma sensação muito prazerosa. E cuidado, não confunda isso com idolatria. Muitas pessoas pecam nessa área de despertar esse gatilho da serotonina, da importância para outras pessoas e acabam confundindo isso com algo, com uma veneração, uma adoração para uma outra pessoa. E caso você não saiba, idolatria é uma falsa adoração. E muitas pessoas pecam na idolatria porque elas recebem esse gatilho mental da serotonina em outra pessoa, aí a mente tenta aproximar ela constantemente daquela outra pessoa para poder receber mais estímulos. E isso faz com que ela idolatre e venere aquela outra pessoa, ou seja, roubando Deus de ser a prioridade na tua vida. Cuidado só com esse ponto da serotonina, do gatilho mental da serotonina. E outro neurotransmissor é a ocitocina. A ocitocina é um hormônio que está ligado diretamente ao prazer sexual. Ele, não somente ao prazer sexual, mas também o toque, o abraço, um beijo no rosto, um beijo na boca, um carinho, isso tudo destrava a serotonina, destrava a ocitocina, perdão. Mas uma descarga muito intensa e muito maior de ocitocina é liberada quando o homem e a mulher entra naquele ápice do orgasmo. Quando o orgasmo é alcançado, o orgasmo é o gatilho mental para liberar a maior carga de ocitocina na vida humana. E isso você sente um prazer tão surreal. Por isso que a pessoa precisa passar por aquele momento. Eu vejo muitas pessoas que têm uma certa repulsa com a relação sexual, elas não valorizam tanto justamente por conta disso, porque elas não conseguem ativar esse gatilho do orgasmo, e isso não faz com que a mente delas compreenda que o sexo é algo muito prazeroso. E o que faz? Elas banalizam o sexo. Muitas pessoas utilizam até mesmo a relação sexual como uma moeda de negociação para conquistar as coisas. Mas, na verdade, o sexo não é uma forma de gratificar o próximo, é uma forma de gratificar primeiramente a você mesmo. Se você não identificar o sexo como algo prazeroso, se a sua mente não identificar que a relação sexual é algo que é benéfico, é um estímulo de prazer, você vai utilizar disso de forma errada. E não somente a relação sexual, que ativa o gatilho da ocitocina, que é um neurotransmissor do prazer, mas o carinho, o abraço, o beijo, tudo isso são gatilhos mentais que ativam essa pulsão de vida, essa pulsão erótica, né? Essa ocitocina. E por fim, o último gatilho, até fugir aqui, saiu da cabeça aqui, qual que é o último? Endorfina. A endorfina é um neurotransmissor responsável pelo prazer do sossego, do relaxamento. É quando você deita na tua cama e se sente assim realmente prazeroso. Quando você tem o descanso, é uma sensação de relaxamento. O gatilho que ativa a endorfina é a sensação de relaxamento. Tanto que uma das formas de você alcançar um dos gatilhos que ativam a endorfina em nossa vida é a prática de atividade física. Porque toda vez que você pratica atividade física, o teu corpo chega no ápice, você desgasta o seu corpo muito. Aí quando você eleva muito o nível de desgaste, acontece algo chamado
relaxamento, que é o seu corpo precisa descansar, ele precisa relaxar. Aí o que seu corpo faz? Ativa a endorfina para você sentir o prazer no descanso. Então, você quer assim, ativar essa pulsão de felicidade, essa pulsão de vida? É simples, basta você praticar atividade física, e isso vai liberar essa onda de endorfina no teu organismo. É um gatilho mental muito poderoso. Prática de atividade física. O estudo também. Quando você estuda muito, principalmente a leitura, você pega numa leitura bem intensa. Quando você chegar no ápice, puf, você para, você vai sentir aquele relaxamento, aquele descanso prazeroso. Isso é um gatilho mental também para endorfina. Pronto, falamos agora sobre todos os gatilhos que ativam pulsões de vida, expliquei o que é a pulsão de vida. Agora eu vou explicar um pouco sobre a pulsão de morte, que é a pulsão de emoções negativas. É aquilo que é o contrário do prazer, é algo doloroso. E a pulsão de morte, ela é algo assim muito importante da gente entender, porque, como eu dei o exemplo meu, que por uma emoção que uma pulsão de morte foi construída, como que eu posso dizer, ela foi associada a uma memória, porque as memórias elas não são somente recordações lógicas, ou seja, a gente não recorda somente os dados que ocorreu no momento, mas também as emoções que a gente viveu de maneira mais intensa ou mais amena. Ou seja, a gente revive também a carga emocional que a gente associa naquela memória. E se a gente associar uma carga de pulsão de morte, ou seja, de emoções negativas, isso vai fazer com que a gente se afaste de determinadas coisas que podem ser prazerosas em vez de se aproximar. Porque, como eu expliquei a teoria da valência emocional, aquilo que é prazeroso, que estimula emoções positivas, a nossa mente entende como a aproximação daquilo, ou seja, a gente vai buscar cada vez mais. Mas se a nossa mente entender que aquele determinado estímulo é negativo, é doloroso, ela vai nos distanciar. Eu pego até um exemplo muito clássico em relação ao próprio cristianismo. Estava até conversando com algumas pessoas ontem sobre isso. Muitas pessoas, por serem forçadas na infância pelos pais a frequentarem cultos religiosos, cultos cristãos, elas acabam tomando uma certa birra, uma certa repulsa, porque o fato de você ser obrigado a fazer uma coisa, principalmente você ser punido para fazer aquilo, você associa a memória da igreja com emoções negativas, como a emoção de uma tortura, como a emoção de um castigo. Aí o que acontece? Quando aquela criança amadurecer e se tornar um adulto, ela não terá prazer em ir na casa de Deus. Ela não terá prazer em frequentar reuniões que falam de Deus. Ela não terá prazer de ler a Bíblia. Eu vejo muitos pais que punem os seus filhos com a leitura da palavra. Não faça isso, porque quando você faz isso, você está associando a palavra de Deus com uma emoção de tortura, com uma emoção de dor, com uma pulsão de morte. E como eu falei, pulsões de morte, elas nos afastam. Pulsões de vida, elas nos aproximam. Emoções negativas distanciam. Emoções positivas aproximam. E quando você associa emoções negativas com coisas benéficas, você gera uma pessoa totalmente pervertida, distorcida na sua atual realidade. É por isso que eu vejo muitos jovens e adultos hoje que têm repulsa contra o cristianismo. Eu acho até engraçado, porque quando eles chegam para conversar comigo, eles falam, poxa, eu tinha um ódio tão grande de igreja, mas quando eu começo a conversar com você, eu não vejo isso. Por quê? Porque eu tento ser o mais acessível possível para desconstruir essa ideia de que igreja, de que vida com Deus é algo perverso, é algo prazeroso, é algo que estimula a morte. Eu tento sempre produzir essa sensação de vida, esse prazer de servir a Deus. É realmente gratificante. Eu falo, cara, não tem prazer nenhum no mundo que se compare a você servir a Deus. Se você compreender que adorar a Deus, que ser cristão não é você pegar e falar assim, parei de fazer as coisas, eu vou ser uma pessoa tapada. Não.
Pelo contrário, é você potencializar o estímulo de prazer na tua vida. É você potencializar esses 4 gatilhos de felicidade. E você dar um certo bloqueio nos gatilhos de morte, que é os gatilhos de emoções negativas. E quais são essas emoções negativas? Eu falei até algumas. O nojo, a tristeza, a alegria, a raiva. E pode ser aprofundar um pouco mais na amargura, ansiedade e nas angústias em si. Tudo isso é resumido em sentimentos angustiantes, sentimentos de angústia. Por quê? Porque isso gera um certo desconforto no nosso interior. Toda vez que você sentir aquele desconforto, uma aceleração cardíaca, um suor na testa ou então na palma das mãos, uma dor bem na região aqui do abdômen, uma queimação, né, no abdômen, uma dor nas articulações, uma dor intensa na cabeça. Toda vez que você sentir esses efeitos patológicos, entenda, são reações angustiantes. Eu costumo falar, o corpo grita quando a alma está cansada. Como assim o corpo grita quando a alma está cansada, Pedro? Simples. Se a sua alma está sendo movimentada constantemente por estímulos de morte, ou seja, estímulos negativos, a sua alma fica extremamente desgastada. Isso faz com que o seu corpo comece a gritar através de reações patológicas, como o câncer, pedra nos rins, cabelo caindo, dores de cabeça crônica, dores na articulação crônica, dores cólicas intestinais, gastrite, aceleração cardíaca, fadiga muscular, uma série de efeitos patológicos que ocorrem como consequência de pulsões de morte. E é importante você entender isso, por quê? Porque as pulsões de morte, elas, além de afastar a gente de determinados estímulos, porque se sua mente entende que algo estimula angústia, que algo estimula dor, que algo estimula a morte na tua vida, ela vai tentar te inibir daquilo. Ela vai tentar bloquear a tua reação biológica de sentir aquela descarga hormonal de emoções negativas, porque a mente, ela possui, de acordo com Freud, 7 mecanismos de defesa, que são mecanismos que tentam inibir a dor da angústia. E o que ela faz com esse inibir? Existem várias formas que a mente tenta inibir. Ou seja, pode ser afastando você daquilo, pode ser criando uma mentira para tua mente, adulterando a realidade, pode ser desconstruindo um fato. Cara, eu vou falar ao longo dessa semana uma live exclusiva somente sobre isso, sobre mecanismos de defesa. E você vai entender como que a tua mente funciona mediante esses estímulos de morte. Essa pulsão de morte, quando ela surge, a sua mente tenta de alguma forma desligar a chavinha em você para fazer com que isso pare, porque ela sabe que se isso continuar, você pode explodir. Se você armazenar muitas pulsões de vida dentro de você, se você, às vezes você tem aquele hábito de não botar para fora, de não explodir, de não falar o que dá na cabeça e você guarda. Aí entra a questão da amargura. O que é a amargura? É você armazenar sentimentos negativos. Se você tem o hábito de armazenar esses sentimentos negativos, ou seja, você destravou um gatilho negativo, um gatilho de morte, um gatilho de emoções negativas, e quando aquela reação surge, você tenta reprimir isso dentro de você, você tá construindo uma bomba atômica no seu interior. E uma hora ou outra você vai explodir e vai corroer todo o seu interior e ainda afetar as pessoas ao seu redor. Não armazene emoções negativas. Procure formas de transferi-las, de tirar isso que está dentro de você e canalizar para algum objeto que tecnicamente são objetos estratégicos. A gente também não pode botar para fora de qualquer forma, porque senão você vai ser uma pessoa grosseira e vai afastar todos do seu ciclo social. Você vai estar assinando seu atestado de morte. Então, meus queridos, é mais ou menos sobre isso que eu queria falar na live de hoje, sobre Eros e Thanatos.
É uma live um pouco mais técnica, uma live um pouco mais longa, mas é sobre isso. Pulsões de vida e pulsões de morte. Espero que você tenha compreendido perfeitamente cada parte dessa aula que a gente deu hoje. Caso você ficou com alguma dúvida, essa live vai ficar armazenada na nossa plataforma. Vai estar lá também todo o resumo dessa live de hoje. E também vai estar exercícios. Vai estar também o vídeo postado lá também, a videoaula. Tudo vai estar para o seu benefício. Então, não deixe de acessar. Eu vou estar colocando o link lá na bio do Instagram e também na bio do Facebook. Vou estar também postando no grupo, na lista de transmissão do WhatsApp, para que todos possam ter acesso a essa plataforma gratuita. E lá você vai acessar a sua aula sobre Eros e Thanatos. Pois bem, finalizando aqui, você tem que entender simplesmente isso. O seu corpo possui duas ondas enérgicas, pulsões de vida e pulsões de morte. Existem dois tipos de emoções que movimentam você: emoções positivas e emoções negativas. Emoções positivas são aquilo que te desperta o prazer, são a sua mente buscando os estímulos de prazer. E emoções negativas é a sua mente buscando estímulos de morte, estímulos negativos, estímulos de dor. E aí entra até um quadro muito interessante, é o masoquismo. O masoquismo, o sadomasoquismo é uma neurose, um transtorno neurótico, onde a pessoa é viciada nesse estímulo de morte. E não, novamente, não confunda sadomasoquismo como uma pessoa viciada em dor na relação sexual somente. O sadomasoquismo não é uma pessoa que é viciada em dor apenas no ato sexual, mas em tudo na vida. Tanto que, quando eu estava estudando sobre isso, os grandes profissionais da mente humana, eles estavam querendo mudar esse nome de sadomasoquismo para autoderrotismo. Por quê? Porque se você entender que aquilo ali é algo que envolve não somente o vício em dor na área sexual, mas em tudo, eles acharam benéfico colocar esse nome de autoderrotismo, porque é justamente isso que ocorre quando a pessoa tem esse transtorno. Ela é viciada em derrota, ela é viciada na dor. É aquela pessoa que prefere ser humilhada publicamente por alguém, até mesmo que ela considere importante, ela prefere perder inúmeras oportunidades, ela se automutila, ela se auto-sabota. São pessoas que são viciadas nisso. E isso ocorre por conta de que a pulsão de morte movimenta a vida dela. A pulsão de morte, ela dita a dinâmica comportamental dela. E volto a dizer, emoções são programas mentais que condicionam o ser humano a se movimentar. Se a sua vida está sendo movimentada, ou seja, guiada por pulsões de morte, você está sendo guiado em direção de busca de dor, em direção de busca de tortura, na direção de busca de estímulos negativos. E eu te falo, meus queridos, é perigoso isso, porque você pode sabotar os seus sonhos, destruir suas metas e principalmente colocar a tua vida em risco. Não haja de maneira impulsiva e obsessiva e compulsiva. Não faça isso, porque se você fazer isso, você corre o risco de entrar como se fosse na estrada da morte e caminhar cada vez mais intensamente nela. Existem duas rodovias, né? Vamos pegar essa analogia. Existem duas rodovias na vida: as pulsões de prazer e as pulsões de dor. Aquilo que te estimula algo positivo e aquilo que estimula algo negativo. Aí eu te falo, qual rodovia você está guiando a tua máquina chamada ser humano? Por onde você está conduzindo essa estrutura? Nas rodovias da vida ou nas rodovias da morte? Pegou essa? Então, fica com essa chave para a gente encerrar essa live. Não deixe o seu corpo ser guiado por rodovias da morte. Algo que te estimule a dor, a tortura e, principalmente, emoções negativas.
Guie a tua vida para buscar as rodovias da vida. Alinhe a tua vida com as rodovias da vida para buscar prazeres benéficos para a sua vida. Fique com Deus, meus queridos, e até a próxima live.